Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TV Minutos. O meu, o seu, o nosso canal de cultura, onde a gente só traz coisa bem legal para conversar e convidados especialíssimos. O convidado de hoje é Gustavo Milaré, um jovem promissor, não só na advocacia, mas também em meios alternativos de solução de conflitos. Muito bem-vindo, Gustavo. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Prazer é todo meu. Bom, é sempre bom vocês saberem quem é o nosso convidado. Então, eu vou ler, como eu sempre falo, né? A idade já não permite ler sem óculos. Então, vamos lá, vamos ler o currículo do Dr. Gustavo. A experiência dele, ele possui vasta experiência na prevenção e na resolução de conflitos empresariais e nas seguintes áreas do direito: societário, civil e comercial, inclusive reestruturação de dívidas e insolvência, atuando na consultoria e em processos administrativos e judiciais, mediações e arbitragens domésticas e internacionais. Na educação, ele é especializado em negociações e mediações complexas e multipartes pela Harvard Law School. Em 2019, fresquinho, está super atualizado, em negociação e em planejamento estratégico de escritórios de advocacia pela Fundação Getúlio Vargas, capacitado em mediação pela Mediações Privadas. Em 2014, é doutor, mestre em Direito Processual, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Como atividades adicionais, ele é mediador em diversas câmaras brasileiras e, aliás, acabou de ser convidado para figurar aqui também na CALA, Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana, professor convidado em cursos de graduação e pós-graduação em Direito, membro da ASP, da Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras instituições renomadas. Aqui o currículo é tão grande, né, que a gente dá uma resumida. Autor dos livros Poderes Investigatórios do Ministério Público nas Ações Coletivas e Execuções de Interesses Individuais e Homogêneos, Análise e Críticas e Propostas, tá? E outros artigos e capítulos em diversos livros. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Eu creio que vocês vão ter uma entrevista maravilhosa, com espetacular conteúdo, porque nós vamos falar hoje sobre mediações nas recuperações judiciais. Vamos conversar então, Gustavo? Vamos lá. Então vamos lá. A gente fala muito em mediação, né? Mediação como um meio de solução de conflitos. A gente vê algumas dificuldades na aplicação da mediação, mas a mediação na recuperação judicial, ela é um pouco mais delicada, né? Porque ela não depende só das partes chegarem a um consenso e falar, tá bom, vamos fazer um acordo. Ela tem um viés um pouco mais próprio, né? Um Sim. recorte mais próprio. Às vezes os mediadores acham que o fato deles terem feito um curso pela Resolução 125, capacitou, sou mediador judicial, às vezes ele não é o suficiente para ser um mediador na recuperação judicial. Um nicho muito específico, mas de grande interesse. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, assim, na prática, né, quais foram as alterações dadas pela Lei 14.112 de 2020 no tocante à mediação. Bom, a 14.112 de 2020, ela foi a lei que reformou a 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Essa lei, essa reforma, na verdade, que foi feita no final de 2020, começou a vigorar agora no começo de 2021, a bem da verdade, ela veio positivar algumas boas experiências que nós estávamos tendo já no Judiciário Nacional, experiências, sobretudo no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo também. E essas experiências que vieram ser positivadas, elas também se adequaram ao momento no qual nós estamos ainda vivendo, que é de uma pandemia. Então, que vier dentro desse novo normal que nós aprendemos a viver. Na prática, o que ela trouxe de diferente, ou o que ela
positivou na lei a respeito da mediação? Primeiro, ela trouxe um incentivo formal previsto na lei para o uso da mediação. Embora já existisse essa previsão legal no Código de Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que é uma norma utilizada de forma subsidiária à Lei de Recuperação Judicial e Falência, foi previsto, agora no artigo 20A, essa previsão específica que a mediação, assim como a conciliação, devem ser incentivadas sempre que possível. Não se diz quem deve incentivar, obviamente são todos os atores processuais que devem incentivar, sobretudo o juiz, em qualquer estágio do processo, em qualquer instância. Trata-se então da questão desse incentivo da mediação. Além disso, trouxe a questão, uma definição importante, de o que pode e o que não pode, especialmente o que não pode ser mediado, não pode ser objeto de mediação, além de prever a possibilidade da mediação ser utilizada não somente dentro do processo, mas também de forma antecedente. Então, dentro de um cenário de crise econômico-financeira de uma empresa, ela pode se valer de um pedido de mediação, uma mediação judicial, mas antes de efetivamente fazer o pedido de instauração de uma recuperação judicial. E dentro do cenário que nós estamos vivendo, duas alterações, duas positivações muito interessantes que foram trazidas pela essa reforma da Lei de Recuperação Judicial, foi a possibilidade de realizações de sessões de mediação de forma virtual, né, que hoje virou uma rotina, algo comum para todos, tanto que cursos como temos feito e como estamos fazendo, agora de forma virtual virou algo absolutamente normal dentro da nossa rotina, e uma previsão de que quem deve realizar essas sessões de mediação são câmaras especializadas ou sejusques. E aí depois a gente pode falar um pouquinho a esse respeito, porque embora tenha essa previsão legal, na prática nós não temos isso. Não temos nem câmara ainda, né? Estão começando a surgir agora algumas câmaras especializadas e sejusques especializados. Pelo menos em São Paulo a gente não tem ainda sejusques especializados em recuperação judicial e extrajudicial. E na prática o que tem acontecido? Tem sido nomeados mediadores com experiência na área, que sejam da confiança do juiz, assim como qualquer outro expert, mas que não necessariamente tenham uma câmara especializada e ou dentro de um sejusque, porque não tem ainda o especializado. É bem interessante, né? Porque, como eu falei, não basta ter a resolução, o curso de capacitação, que você não pode se aventurar, porque são situações bem delicadas, né? E aí, qual seria o objetivo da mediação em processos de insolvência, né? O que a mediação pode fazer dentro desse processo de insolvência? Márcia, é uma excelente pergunta, porque talvez seja um dos grandes desafios que a mediação em recuperação judicial, em processos de solvência de forma geral, tem sofrido, com o ceticismo a respeito do seu resultado, de que forma ela pode ser útil, qual que é o efetivo objetivo dessa mediação nesses processos. Dentro de um processo de recuperação judicial, a mediação ela tem, como você bem colocou, um aspecto mais amplo de não só facilitar o diálogo, de fazer com que as partes cheguem ali a uma composição amigável, que seja interessante, que seja boa para ambas as partes. Mais do que isso, e obviamente balizada pela lei, pelas, não vamos dizer amarras, mas realmente pelas balizas, pelas fronteiras, pelos limites impostos pela lei, a mediação em recuperação judicial, em falência, ela tem como objetivo, sim, facilitar a conversa, facilitar o diálogo entre as partes envolvidas, em prol de uma negociação coletiva
para a superação da crise econômico-financeira daquela empresa, daquele devedor que está passando por um momento difícil. Para que isso seja operacionalizado, é fundamental que a informação ela seja democratizada, porque nós temos ali dentro de um processo de recuperação judicial uma série de credores com níveis de informação muito diferentes. Então nós temos credores muito acostumados a participarem de processos recuperacionais, por exemplo, instituições financeiras. Você tem outros credores completamente alheios a esse processo, a esse costume, por exemplo, trabalhadores. Você tem microempresas, pequenas empresas, credores com garantias, credores sem garantias, credores assessorados por advogados, credores que não estão ali assessorados por advogados. Então, é preciso que a informação a respeito do processo, e os processos de falência, de recuperação judicial, são processos volumosos, grandes, com muitas peças, né? Então é difícil entender o processo, acompanhar o processo, seguir o passo a passo. Então, ter uma assimetria, acabar com a assimetria de informações, quer dizer, de ter uma democratização dessa informação, para que todos saibam o que está acontecendo, o que o devedor está fazendo para se recuperar, o que está acontecendo no processo, é muito importante. Um outro ponto vital para que facilite o diálogo, a negociação entre as partes envolvidas, é também que você tenha um empoderamento daqueles credores com menos experiência ou com créditos menos relevantes, para que efetivamente eles tenham a dimensão do poder que eles têm dentro da recuperação judicial. Nós não podemos esquecer que a definição se a empresa vai se recuperar ou não, basicamente pelo nosso sistema concursal, ela está vinculada à aprovação de um plano de recuperação que é apresentado pela empresa. E quem vota esse plano são esses credores. Existem algumas diferenças, obviamente, a respeito dessa votação, se vai ser por cabeça, se vai ser por valor de crédito, depende da classe, mas enfim, os credores, ainda que em valores menores, de forma conjunta, eles têm um poder muito grande. Então, empoderar esses credores é muito importante. E mais do que isso, também acho que um terceiro ponto relevante para tratar nessa facilitação desse diálogo, dessa negociação coletiva, é que o mediador, a mediação, ela serve para também fazer ali um mapeamento dos pontos de convergência e divergência entre credores e devedor e também entre os próprios grupos de credores, não só entre as classes, mas às vezes dentro de uma própria classe se existe convergência ou divergência, a fim de que possa, mediante esse mapeamento geral, servir como um verdadeiro mapa para todos os agentes envolvidos ali, não só credores e devedores, mas juiz, administrador, sobre a própria possibilidade dessa empresa sair dessa situação de crise. É bem interessante. E aí você falou desse empoderamento dos credores, né? Eu preciso de 100% dos credores apoiando ou um percentual, e quem faz parte desse percentual? Porque eu posso ter muitos credores não assessorados, com poucos créditos, mas eles podem constituir, por exemplo, a maioria dos credores. Esses teriam poder de aprovar ou tem alguma regra para isso? Depende muito da classe em que você... isso está previsto na lei, depende da classe que nós estamos. Mas, de forma geral, se nós pegarmos, por exemplo, a chamada classe 1, que é a classe dos trabalhadores, ali a aprovação é feita por cabeça. Então, não importa necessariamente o valor do crédito de cada um, mas o que importa para a aprovação do plano é que haja uma maioria daquela classe. Eu não preciso de 100%, mas eu preciso da maioria. Então, se nós
exemplificativamente, tivemos 100 trabalhadores, eu preciso que 51 votem a favor do plano. De outro lado, nós temos classes que o importante ou o que faz a diferença é o valor do crédito e não necessariamente o número de cabeças. Se nós, por exemplo, formos trabalhar com quirografados. Então, se eu tenho 10 credores ali com créditos de 10, e se eu tenho um credor que tem um crédito isolado de 100, o voto daqueles 10 vale tanto quanto o voto daquele único com 100. Então, depende da classe, vai ser importante trabalhar com o crédito ou vai ser importante trabalhar com cabeça. Na prática, tem que bem conhecer a lei por conta disso, para saber como vai trabalhar, porque o devedor, quando faz o plano, ele tem ali os seus assessores legais e os seus assessores financeiros, né? Então, os advogados e aqueles outros assessores que vão trabalhar na estrutura financeira para reerguer aquela empresa e que vai fazer aquele plano ser viável ou não. Esse devedor, quando ele monta essa equipe e vai com esse plano, ele trabalha com uma estratégia por trás de aprovação desse plano. E essa estratégia ela está fundamentalmente baseada nestes cenários de aprovação. Então, ele precisa fazer um plano no qual, por exemplo, ele consiga a aprovação de 51 dos 100 trabalhadores. Ele não precisa de todos, mas ele precisa de 51. E se ele for trabalhar com naquelas classes onde eu preciso do crédito, eu vou trabalhar com aqueles que têm os maiores créditos. Então, numa mediação em recuperação judicial, muitas vezes, embora seja dada a oportunidade de todos ouvirem e falarem, sessões específicas, sessões privadas ou grupos específicos, muitas vezes eles vão estar voltados para, nessas classes, por exemplo, onde eu estou falando com crédito, que vota com quem tem mais crédito, para aqueles credores que têm um crédito mais significativo, porque eles que são, na verdade, quem vai definir se vai eventualmente ser aprovado naquela classe o plano ou não. É bem interessante, né? Uma colocação boa da gente perguntar quem vai participar, porque dá a impressão assim, maioria. Eu tenho ali 2 créditos muito grandes, o resto um monte de crédito pequeno, e os pequenos às vezes aprovam, mas para o grande aquilo não é interessante. E ele também tem um poder muito grande para negociar essa aprovação ou não, né? Mas por outro lado, e isso é importante a gente falar de empoderamento, às vezes esses pequenininhos juntos, eles viram um grande. Então, eles também precisam mapear isso e saber como trabalhá-los é importante na recuperação, no processo de falência. A gente poderia, inclusive, até pensar assim, para eu não começar com os piores, né? Porque às vezes uma grande empresa, ele é o pior algoz da outra empresa, né? Salvo se ele precisa dela para alguma coisa, né? O fornecedor de tampa, de copo de água, ele não quer que aquela empresa feche, senão ele vai vender a tampa dele. Então, às vezes tem interesse, outros não. Eu sempre falava para meus alunos na aula de empresarial, na época de falência, né, mesmo, que o governo, né, União, Estado, eles são os primeiros que podem pedir a falência de uma empresa, pelos créditos que eles têm tributários, as dívidas fiscais, mas eles não matam a galinha dos ovos de ouro, né? Então, por que ele quer que ela recupere? Porque ela paga o atrasado, tem os benefícios, porque com isso ele sabe que ele vai salvar a empresa e essa empresa continua gerando tributo para eles. Diferente da parte privada empresarial. Às vezes, para ela interessa que saia do mercado, às vezes não interessa. Mas se nós temos um número muito grande de pequenos credores, que às vezes somados vão conseguir salvar uma empresa que uma grande poderia querer que ela efetivamente não fizesse a sua recuperação. Então, eu falo assim, é um jogo muito de estratégia. Não é só direito, não é só mediação, mas é um jogo de estratégia, né? A gente joga um jogo de xadrez
e ver qual a melhor estratégia, por onde nós vamos começar naquela recuperação judicial. Completamente. É a função social e se naquele momento aquela função social ela é adequada, interessante para todos. Muito, muito legal. Bom, diante então desse objetivo, qual assim seria o papel do mediador dentro de todo esse cenário? Em processos de insolvência, o mediador ele tem um papel que ainda tem sido um pouco, não tem sido necessariamente esclarecido, ou não está muito claro para quem participa de processos de insolvência. Então, muitos devedores ainda não entenderam direito o papel do mediador, credores menos acostumados com esses processos. O papel do mediador, dentro dessa facilitação desse diálogo que é a mediação, é de gerir, é de gestão desse processo de facilitação. Para gerir, o que ele não faz, que é o que muitas vezes acabam deturpando a visão do mediador. O mediador ele não vai negociar pelo devedor ou contra o devedor. O mediador ele não vai fiscalizar o devedor, ele não vai levantar informações ou vai cobrar o devedor. O mediador ele não vai fazer nenhum tipo também de julgamento a respeito do devedor ou das situações que estão ali dos créditos. Esse mediador ele simplesmente ele vai servir como, de fato, um gestor desse processo de facilitação de diálogo para que os credores e o devedor, eles sim possam negociar a melhor alternativa para a solução da crise econômica da empresa. Então o mediador ele simplesmente facilita isso, mas ele não negocia, ele não tem essa posição dentro do processo. Isso é fundamental que fique claro, para que não tenha uma reticência, para que não tenha um ceticismo a respeito da aplicação da mediação em processos de insolvência. Realmente o mediador, o conciliador, o negociador são figuras completamente diferentes, né? E muitas pessoas não entendem, principalmente os que fazem um curso de capacitação, às vezes não entendem e acham que podem se propor a atuar como um negociador. O negociador é uma coisa muito à parte. O negociador ele tem um interesse no negócio como um todo. Ele não está do lado nem de um nem de outro, mas ele quer que os dois efetivamente cheguem a um bom consenso, mas de uma forma onde ele vê resultado para ele também. O mediador já não. O mediador ele quer empoderar as partes e que elas tenham um bom resultado para elas. O trabalho deles é seguir as etapas da mediação da melhor forma possível, que pode no final não dar em nada. Não significa que ele não foi um bom mediador. Exatamente. São coisas diferentes. Bom, quem é que vai escolher então se vai ter mediação, não vai ter mediação nesse processo de recuperação judicial? A lei, como eu tinha colocado antes, ela prevê apenas que haja um incentivo, mas não explica quem deve incentivar. Na prática, quem escolhe se tem uma mediação? As partes têm liberdade para escolherem um mediador. Na prática, porém, o que acontece? Elas não têm, ainda mais no começo de processo, uma união, tanto entre os próprios credores, como uma concordância entre credores e devedor para escolher um mediador ou uma câmara. Fora isso, quem poderia incentivar, quem poderia, na prática, tem feito isso também? Muitas vezes o administrador judicial. O administrador judicial, ele vendo ali o processo, ou vendo uma determinada situação do processo, entende que aquilo pode ser submetido à mediação, ou que é interessante a mediação, e muitas vezes, isso na prática tem acontecido, sugerido a mediação para o juiz. Em São Paulo, em particular, que é o meu local de atuação, o que mais tem acontecido na prática é a determinação, já no começo do processo, no momento em que é deferido o processamento da recuperação judicial, juntamente com a nomeação do administrador judicial, está sendo já nomeado também o mediador e, obviamente, o processo de mediação para aquele caso. É bem interessante, né? Então,
não é bem o juiz que vai falar vai ter mediação ou não, mas sim o administrador que vai ofertar a possibilidade do moderno tribunal multiportas, né? Por que porta vamos entrar para resolver este caso em especial, né? A gente sai um pouco daquela saia justa que era só o judiciário, né? E tem fórmulas muito mais adequadas, né? Eu gosto muito do discurso do desembargador Alfredo Otti nesse sentido, que ele fala assim, que não é meios alternativos, são meios adequados e voluntários de solução de conflitos. Então, nós vamos procurar o que é melhor para a gente, né? Eu acho isso bem interessante. Vamos lá. Em que momento a mediação pode ou deve ser instaurada em processos de insolvência? O processo já está andando, em que momento ela vai ser instaurada, essa mediação? Não existe nenhuma determinação a esse respeito de qual seria o momento para ela ser instaurada, ou o melhor momento, o momento ideal para se ter uma mediação. A lei, hoje em dia, que nós temos no artigo 20A, é apenas esse incentivo em qualquer grau de jurisdição, é possível em qualquer fase do processo. Na prática, o que tem ocorrido é que a mediação ela tem sido determinada logo no começo. E a experiência tem mostrado que quanto antes for determinada, for iniciada a mediação, maiores são os benefícios dela para facilitação desse diálogo entre as partes e, mais do que isso, para a própria celeridade do processo. Então, o quanto antes ela for determinada, quando ela for iniciada, é melhor que aconteça. Para isso, nós temos hoje em dia duas ferramentas, dois cenários que isso pode acontecer. Um primeiro cenário seria a chamada mediação antecedente, mesmo em caso ela é judicial, ela é vinculada ao judiciário, mas ela é de forma antecedente, na qual as partes podem ali chegar a uma resolução, podem chegar ali a um encaminhamento da forma de superação dessa crise econômico-financeira da empresa e levar isso para uma homologação depois do juiz. Uma vez que a lei, a reforma, a 14.112 de 2020, ao alterar a 11.101 de 2005, ela colocou que a homologação de qualquer acordo em mediação dentro de um processo de insolvência tem que ser homologado pelo juiz. Diferentemente da previsão que nós temos na lei de mediação, que diz que essa homologação ela é facultativa, ela pode acontecer. Quando a gente trata em processo de insolvência, ela tem que acontecer. Um outro cenário no qual nós podemos ter essa mediação seria em recuperações extrajudiciais. Eu posso ter um processo de recuperação extrajudicial? Posso. Ele é muito mais raro do que uma mediação judicial. Tem seus benefícios, tem suas dificuldades. Na prática é difícil ainda de ser operacionalizado, de ser visto, mas isso pode acontecer. E também uma mediação, ainda que não seja antecedente, uma vez que judicial, mesmo ela já sendo incidente ao processo, nada impede que a composição que se chegue via uma conciliação ou um processo de mediação transforme aquela recuperação judicial em uma recuperação extrajudicial, em razão da composição. Então, é possível sim que aconteça. Fazer uma recuperação, um processo de recuperação judicial, ao invés de você ter um juiz, né? Você trabalhar com um árbitro, não existe uma vedação específica na lei a esse respeito, mas ela necessariamente teria que estar prevista em contrato, teria que ser necessariamente uma previsão, uma atuação de uma recuperação extrajudicial. Caso contrário, e até para que você tenha os efeitos que uma recuperação tem, ela precisa ser necessariamente judicial. Eu precisaria necessariamente estar vinculado a um processo judicial. E quais são esses efeitos? O principal efeito é a suspensão
é o tal do chamado stay period, que é aquele prazo onde todos os processos, todas as execuções que correm contra o devedor, que correm contra os seus sócios, fiadores, enfim, são suspensas por um período de 180 dias, para que justamente a empresa tenha aquele fôlego para elaborar um plano de como que ela vai se recuperar. Para que você tenha este efeito, ela necessariamente precisa ser judicial para que isso aconteça. Então, seria uma proposta interessante, mas por hora, de acordo com o nosso ordenamento, ela não funciona ainda, não. Então, por isso foi a pergunta, mas nem tudo a gente consegue na hora que a gente quer, né? Então, vamos seguindo aqui, que pensei assim, perguntas bem pontuais, né? Porque as pessoas, dentro do que já entendem de mediação, do que vão também entender um pouquinho de recuperação, entendam onde é que a mediação encaixa nisso daí. Quais as questões, então, que podem efetivamente ser resolvidas em uma mediação em processos de insolvência? O que eu posso resolver por mediação em insolvência? Em processos de insolvência, essa positivação que nós tivemos, essa reforma da lei de recuperação, que nós tivemos no final de 2020, começou agora em 2021, ela trouxe, na verdade, aquilo que não pode ser tratado por meio de mediação e conciliação, de modo que todo o resto é possível de ser tratado. O que não pode ser objeto de mediação, ou que não pode ser decidido, homologado, que não pode ser resolvido, acordado pelas partes em uma conciliação e uma mediação. Não pode ser a classificação dos créditos, né, a natureza jurídica desses créditos, e 3, a forma, os critérios de votação para a Assembleia Geral de Credores, que é a Assembleia que vai definir se aquele plano de recuperação ele é aprovado ou não. Tirando esses três impedimentos, todo o resto pode ser objeto de uma conciliação ou objeto de uma mediação dentro de um processo de insolvência. Na prática, o que nós temos visto o que mais tem sido discutido, o que mais tem sido levado para a mediação propriamente, é o plano, né? O que tem acontecido na prática é que o devedor ele apresenta o plano em mediações, quando designadas ou quando iniciadas, antes, logo no começo do processo, antes ainda do devedor apresentar esse plano. Muitas vezes já é possível ter ali um contato entre credores e devedores para fazer com que esse plano, a primeira versão dele já saia, vamos dizer assim, mais a 4 mãos, em razão do tempo e também das providências que o devedor está correndo para apresentar esse plano, para fazer ele ter um prazo de 60 dias, muitas vezes acaba acontecendo da mediação iniciar-se efetivamente após a apresentação dessa primeira versão. E aí ela acaba se desenrolando sobre essa versão para que uma segunda versão, então, ela seja uma versão mais a 4 mãos, mais participativa, mais redonda, de forma que as contestações, enfim, todas as discussões a respeito daquela proposta de solução apresentada para o devedor, elas já sejam resolvidas, já sejam diluídas ao longo do processo, evitando, número 1, uma série de incidentes processuais que atravanquem o processo, e número 2, evitando que essas discussões sejam levadas para a Assembleia Geral de Credores e dessa forma que, uma vez postergadas, uma vez retardadas para essa Assembleia, a resolução desses problemas sejam feitos só naquele momento futuro. É bem delicado ainda, né? Porque são mudanças. Tudo que envolve mudança envolve grandes desafios, né? Então aí, para a gente fechar o nosso assunto de hoje, dessa entrevista maravilhosa, quais são os principais desafios que têm sido enfrentados aí pela mediação em processos de insolvência? A mediação, acho que
ela tem sofrido, ou tem enfrentado, melhor dizendo, 4 grandes desafios na prática. Um desafio dela é o tempo. Então, quando que ela vai ser iniciada, em que momento do processo que ela vai ser iniciada, o tempo que ela vai levar. É importante lembrar que nós, diferentemente de uma mediação bilateral, né, quando existem só 2 partes ali, ou dois grupos, dentro de uma mediação em processo de insolvência, a gente trabalha com multipartes, com uma série de interesses conflitantes. Então, todo o mapeamento disso, a resolução desses conflitos, muitas vezes internos a classes de credores ou entre as classes, a união isso com os credores, todo o procedimento que está sendo feito pelo devedor para resolver a crise dele, uma vez que, em regra, a mediação e a conciliação elas não suspendem o trâmite do processo, então o processo ele continua andando em paralelo à mediação. Então, um primeiro desafio, né, é realmente o tempo da mediação, fazer com que esse tempo case com o tempo do processo, que as coisas possam caminhar e favorecer efetivamente a celeridade do processo. Um segundo desafio que tem sido enfrentado pela mediação é o custo. Por quê? Não existe uma regra sobre quem deve pagar, ou pelo menos numa determinação legal, sobre quem deve pagar a mediação. Na prática, com base em uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, recomendação 58 de 2019, o custo da mediação tem sido carreado, tem sido levado para o devedor. Assim como ele arca, por exemplo, com os honorários do administrador judicial. Não se comparam, obviamente, os honorários do administrador judicial com o do mediador. Mas nós precisamos ter em mente que nós estamos tratando de empresas que estão ali em crise econômico-financeira, ou eventualmente empresas que já tiveram a falência decretada. De modo que arcar com esse custo e que ele seja também algo interessante para o desenvolvimento dessa prática, ou seja, que também seja interessante para o mediador, é um outro desafio que tem sido enfrentado. Então a gente tem o tempo, a gente tem o custo, a gente tem ainda um ceticismo a respeito do propósito, do objetivo da mediação. Então, ainda, como eu já havia mencionado, existe um ceticismo sobre se a mediação ela vai ser útil ou não para o processo. E um quarto desafio, que você bem perguntou e foi uma pergunta muito pertinente, é sobre o papel do mediador no processo, que também, além de a mediação sofrer essa resistência sobre por que ela vai ser útil, é a respeito do papel daquele mediador. Aquele mediador ele vai ser efetivamente um negociador, ele está roubando o espaço de alguém, ele está roubando, vamos dizer assim, o espaço do assessor financeiro do devedor. Não, né? Então esse esclarecimento a respeito desse papel do mediador, do objetivo da mediação, fazer com que ela consiga ter um tempo adequado para fazer todo o trabalho dela e favorecer a celeridade do processo. Isso tem sido feito. E o custo carreado ao devedor, que também tem sido absorvido, são os principais desafios que a mediação tem enfrentado, ao meu ver, e que ainda por algum tempo vai continuar enfrentando para que ela possa se estabelecer nos processos de insolvência. Isso foi bem colocado. Eu trabalho com meios alternativos, né, e gosto muito de usar voluntários adequados há 23 anos. Comecei com arbitragem, fazia mediação bem assim, de forma intuitiva, porque ela não existia formalmente com fórmulas, né?
Então, a gente misturava um pouco a conciliação com mediação, com negociação, porque queria resolver o problema, e eu acho que veio em bom tempo, né, essas técnicas e ferramentas para que a gente entendesse como que isso é possível fazer. Mas eu já estou nessa caminhada há 23 anos. Então, se hoje está difícil, imagina quando eu comecei. Quando eu comecei, a coisa era... chamavam a gente de louco, né? Você é louca? Imagina, ser uma advogada, na época eu já tinha 20 e poucos anos de advocacia. Eu tenho 20 e tantos anos de advocacia, vai mudar agora, quer conversar, né? Tem que bater na mesa, gritar, fazer show, pirotecnia, né? Para mostrar para o cliente. E eu percebo que hoje, né, esse advogado que eu gosto de colocar ele como um advogado de vanguarda, aquele que está à frente até do seu próprio tempo, que ele está enxergando lá na frente o melhor resultado. Ele já entendeu que nós não perdemos nada usando meios de soluções de conflito diferentes do tradicional judiciário, que ele vai te enfiar a lei goela abaixo. É assim, e ninguém sai satisfeito. Enquanto que a mediação, uma vez que ela seja compreendida pelas pessoas, e aí a grande esperança do desembargador Kazuo Watanabe, né, é que se ensine mediação para as crianças na escola, porque eles já crescem preparados para isso, mas a grande esperança é que as pessoas percebam as vantagens desses meios adequados, voluntários, alternativos ao tradicional, que não vão deixar em nada desmerecer o resultado final, muito pelo contrário, é onde a gente vai encontrar muito mais fácil aquele ideal de justiça que a gente sempre procurou. Eu, pelo menos, fui para a faculdade procurando, vou fazer direito porque eu quero um ideal de justiça. Descobri que não existe nada disso. Lá existe aplicação de lei. Mas quando eu vi, em 96, com a lei da arbitragem, em 97, quando eu ingressei nesses meios diferentes de solução de conflitos, eu falei, caramba, aqui eu encontrei onde eu posso chegar mais próximo do que é justiça. E quando os empresários, o cidadão, o juiz, o administrador, todas essas partes, né, envolvidas nesse processo, perceberem que conversando a gente tem soluções muito melhores, menos gravosas, céleres, e que dão um resultado efetivo para hoje, porque eu não sei se amanhã eu estou viva, eu preciso resolver hoje o meu problema, eu não tenho mais tempo de esperar 10, 15 anos, e a pandemia mostrou isso, né? A pandemia mostrou que se você demorar muito, de repente, você vai deixar de herança para aquele teu pior filho um dinheiro que você poderia ter usufruído hoje, fazendo de forma mais simples, né? Sem dúvida. Tem 2 pontos, eu gosto muito de falar que, né, para a mediação, para esses métodos, enfim, para eles deslancharem, nós precisamos ter informação. Então, informação que ela exceda o âmbito jurídico, que ela exceda esse nosso meio. Que o empresário, ele saiba efetivamente as vantagens, os benefícios dessas outras portas, dessas outras possibilidades que ele tem, que não seja só um processo judicial, por exemplo, para resolver o conflito dele, qual seria a porta mais adequada, que os advogados, que todos os operadores do direito conheçam muito bem essas portas, para que tenha um leque maior, um portfólio maior de soluções para oferecer para os seus clientes, para resolver efetivamente o processo, né, os conflitos dos seus clientes, para que não dependa só, por exemplo, do Poder Judiciário, e que, além disso, também haja tanto dos advogados, das pessoas envolvidas, de forma geral, de todos os atores envolvidos no meio jurídico, e também daqueles que não estão no meio jurídico, dos empresários, que haja vontade em resolver aquelas situações, né? Então, muitas vezes nós pegamos clientes que eles querem a briga, eles querem né, o sangue, que é aquilo no começo, depois eles se cansam daquilo e ficam só cobrando, mas não vai resolver nunca, como é que é? Então, assim, eles também tenham vontade de sentar, de pensar no problema e de resolver da forma que seja a melhor forma para eles, né? Que seja uma forma adequada para os dois. E não fique sujeito, que infelizmente muitas vezes acontece,
há uma solução adjudicada, uma solução dada por um terceiro, que lá na frente acaba, muitas vezes ela demora, e uma vez que ela é dada, ela não satisfaz nenhuma parte nem a outra. Os dois lados acabam saindo insatisfeitos do processo. Mas é verdade, isso é fato. Isso ninguém... Você faz um divórcio que vai dar a pensão que a lei manda dar, que vai dar a visita que a lei manda dar, mas se for determinado pelo juiz, nem quem ganha está satisfeito e nem quem paga está satisfeito. Eu falo assim, aquilo que a lei determina, por imposição, mesmo que ela seja ótima, não é boa. Porque as partes se sentem obrigadas. E quando as partes conversam e decidem a própria vida, ele poderia até na briga ganhar, por exemplo, R$1.000. Mas ele acorda que ele quer 800. Ele fala, consegui o que eu queria, consegui R$800. Ele poderia ganhar mais. Por outro lado, o outro que teria que pagar 1.000 sai feliz, fala, nossa, eu ia ter que pagar 1.000, mas vou pagar só 800. Então, quando as partes conversam, mas sem sombra de dúvida, o resultado é positivo para todo mundo e principalmente para o próprio judiciário, que está assoberbado, não dá conta. Eu tenho colegas, amigos, né, que são desembargadores e que falam assim, nossa, fui nomeado para ser desembargador, que legal, chegaram 2 processos, já fiz lá, já despachei. Aí no outro dia encontro ela na faculdade e falo assim, e aí, como é que tá? Hoje chegaram lá 150 processos. Quer dizer, como é que uma pessoa sozinha vai dar conta de fazer voto em 150 processos? E no outro dia vem mais 150, se não vier mais. E quando você consegue limpar essas coisas que não tem menos valor, mas que podem ser solucionadas por mediação, até a decisão daquilo que efetivamente ficou para o judiciário, ela vai ter uma decisão muito mais coerente. Outro dia eu pouco advogo, né? Mas eu fiz uma petição, eu protocolizei essa petição, acho que foi 17 horas, às 18h30 eu já tinha a decisão negando o que eu pedi, assim, num despacho de 3 linhas, ou seja, não chegou na mão do juiz, desculpa, o juiz só pôs a senha. Se foi ele que pôs a senha, se não foi o assistente dele. Tipo, olha, se for petição de tal coisa, eu nego. Entendeu? E eu tinha uma colega também que dava aula junto comigo na universidade, que ela era juíza. E ela dizia para mim assim, advogado quente, começa a insistir muito, eu nego, porque aí eu tenho certeza que eu não errei. Então, veja como a mediação nos livra dessas coisas. Porque só quem advoga sabe, assim, é a 8ª maravilha do mundo a mediação. Porque eu vou conseguir aquilo que eu preciso para o meu cliente. O outro advogado também vai conseguir vantagens para o cliente dele. E nós não ficamos à mercê de um terceiro que não sabe nem o que está acontecendo. Ele pega um papel na mão e pelo que ele leu, se ele não entendeu, não tem quem explique. Né? A gente precisa ter uma redação espetacular. Se for espetacular, você junta um monte de julgados e ele não lê porque ficou muito grande a peça. Aí ele manda para réplica, para tréplica, a gente fala, ele não leu nada. Outro dia me perguntaram, a pessoa fez tréplica? Eu falei, foi o juiz que pediu? Não, foi a pessoa sozinha. Eu falei, bom, então pede para desconsiderar, porque se o juiz não pediu, não tem que ter tréplica. Agora, se o juiz pediu, faça ela em 3 páginas no máximo, porque ele não leu nada. E o que você escreveu é o que ele vai acreditar em 3 páginas. É isso, infelizmente. Na mediação, não. Na mediação a gente conversa, sem briga, aguinha, cafezinho, descansa, faz uma redesignação. É tudo mais tranquilo e o resultado final extremamente positivo, né? Então isso para mim, eu quando descobri meios alternativos, eu falei, é aqui que eu vou. E graças a isso eu parei de comer o meu fígado, né? Porque quando a gente advoga mesmo, você come o fígado, o baço, você vai comendo os teus órgãos internos, tanto que você se corrói pelas coisas e barbaridades que vem também, né? Porque não é porque é juiz que também faz tudo. Tem juiz que às vezes deixa a desejar um pouquinho na decisão, principalmente para advogado que é mais velho, que já vem para mim, mas o que é isso aqui, né? Que a gente fica às vezes chateado, sabe que é o sistema, que o sistema trabalha desta forma, a gente tem que se adequar, porque não existe hierarquia, somos todos operadores do direito, juiz, desembargador, advogado, Ministério Público ou mediador, somos todos operadores do direito, não existe uma hierarquia. Então, a gente tem que fazer funcionar o sistema. Então, não adianta brigar, a gente faz funcionar. Mas, conhecendo profundamente esses meios adequados de solução de conflitos, isso aqui
Alice no País das Maravilhas, né? A gente encontrou a saída de advogar e ser feliz, né? Não passar nervoso mais, né? Todas as portas, elas são importantes, né? Mas, assim, tanto que o nome é justamente isso, adequado. É saber em que momento daquele conflito, qual é a melhor porta para ele. Tem horas que, efetivamente, o judiciário, a arbitragem, uma solução adjudicada, ela é a melhor porta para aquele conflito. Mas é necessário que as partes, que os advogados, eles conheçam, que eles saibam quais são essas portas para melhor encaminhar, melhor endereçar a resolução daquele conflito. E que o empresário, que as partes, enfim, de forma geral, elas também tenham cada vez mais informação e cada vez mais vontade em resolver aquilo e não ficar simplesmente numa briga, tomar efetivamente o protagonismo da resolução para decidir, porque eventualmente, caso não seja resolvido numa mediação, numa conciliação, enfim, muitas vezes, por meio da comunicação, da escuta do outro lado, o conflito ele acaba ficando mais restrito e talvez aquilo que não seja possível resolver por meio de uma mediação ou uma conciliação ou qualquer outra porta naquele momento, ela pode ser levada por um judiciário, por uma arbitragem, para uma solução muito mais adequada, muito mais contida e específica para aquele problema, e que aí nós não fiquemos nessa discussão, né, sobre uma série de coisas que muitas vezes não tem caráter só jurídico. É verdade. Bom, eu acho que melhor do que isso, impossível, né? Foi uma entrevista mega aula, né? Porque foi uma aula sobre mediação na recuperação judicial. Eu só tenho a agradecer aqui a sua presença no nosso canal. O TV Minutos está sempre aberto para trazer pessoas que venham somar, né? Como é o seu caso, o doutor Gustavo, somar aí conhecimento, compartilhar esse espírito da mediação, traz isso, né? Essa vontade da gente compartilhar os nossos conhecimentos, e isso acho que faz bem até pra gente, né? Quando a gente compartilha, faz bem pra gente. Eu falo que esse canal, ele faz muito bem pra mim, porque eu trago entrevistados que somam conhecimento para as pessoas que têm interesse em crescer, em evoluir, em aprender, né? De uma maneira tão gostosa, né? Que é através de entrevistas, mas quem sempre ganha mais com isso sou eu, porque eu estou aqui com grandes personalidades do mundo jurídico e abrindo esse leque de possibilidades, né? Para que a gente sempre tenha bons assuntos, bons resultados no dia a dia. E eu gostaria das suas considerações finais para a gente poder fechar nossa entrevista de hoje. E eu só tenho a lhe agradecer mais pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje com vocês, ter esse bate-papo, essa conversa, passar um pouco da experiência que eu tenho tido como mediador extrajudicial e mediador judicial, especialmente em processos de recuperação judicial e falência. Fico à disposição, é um prazer estar aqui com vocês e, como você bem colocou, dividir esses conhecimentos. A gente acaba cada vez mais saindo mais energizado, aprendendo mais, enfim, nós somos sempre, eu tenho muito isso para mim, e nós somos sempre aprendizes, não deixamos de aprender nunca. E cada conversa, cada aula, cada curso, ministrando, ouvindo, é sempre realmente uma oportunidade única. Então, um prazer e fico à disposição. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. A entrevista de hoje foi com o Gustavo Milaré, falando sobre mediação na recuperação judicial. E eu aguardo todos vocês no nosso próximo programa.